Bom, pessoal, então vamos continuar com esse capítulo de tecnologia de elementos finitos. Então, vamos hoje explorar mais essa técnica de mapeamento e de geração de funções de interpolação, de famílias de funções de interpolação, tanto em todos os tipos de elementos triangulares, elementos quadrangulares, em geometrias bidimensionais e também elementos tridimensionais. Então, nós vimos antes aquele elemento triangular simples, o linear de 3 nós, e vamos pensar aqui agora numa generalização em que nós tenhamos elementos de 6 nós, que nós vamos ver que vai ser possível definir famílias de funções quadráticas e também família de funções, uma base cúbica, né? Agora com 10 nós. De todo jeito, qualquer que seja o número de nós e o tipo das funções, o mapeamento vai ser sempre feito usando essas próprias funções, as mesmas funções que são usadas para aproximar o campo de deslocamento, no caso aqui, em estado plano, U e V, essas funções psi aqui aproximam, então, esse deslocamento através desses valores nodais de deslocamento, e as mesmas funções são usadas para fazer o mapeamento, onde essa combinação linear usa as próprias coordenadas nodais. Então, você vê que o que existe aqui é um mapeamento. Você tem a coordenada no domínio físico em termos de coordenadas num domínio padrão. Coordenadas intrínsecas que são definidas por elemento padrão. Então, o que nós vamos ver agora, a compatibilidade disso com a dedução de elementos finitos que a gente fez antes. O que nós tínhamos? Nós tínhamos deduzido que a matriz de rigidez de um certo elemento era dado pela integral sobre a superfície do elemento disso aqui. P transposto, C, B. O que tinha? Os termos em B eram o quê? Basicamente, derivadas de cada uma das funções de interpolação em x e em y. Isso aqui é a iésima, aquela função associada ao nó I, nó intrínseco I do elemento. Então, a dedução é essa. As derivadas que estão envolvidas aqui são em relação a coordenadas físicas. Lembra, por que isso? Porque B é a matriz de deformação. Então, ela produz B vezes o vetor de deslocamentos nodais é igual ao vetor de deformações lineares. E as deformações são derivadas de deslocamento em relação a x e y, as coordenadas físicas. Então, até aí não há coordenadas intrínsecas envolvidas fisicamente, de uma maneira direta. Então, vocês vejam que existe aqui, por um lado, a gente está agora buscando representar o campo de deslocamentos através de uma base de funções que está escrita em termos de alguma coordenada que não é física. E nós queremos usar isso da forma correta aqui. Então, o procedimento, em geral, não chega a ser complicado de entender. Vocês já viram isso de alguma forma, quando se trata de gradiente de deformação. Se você olhar aqui, então, explicitamente, você tem que cada função dessa, ela está definida em termos de ST. E, por outro lado, você tem as relações do mapeamento, que relacionam ST com x e y.
E aí tem aquele pressuposto que esse mapeamento ele é invertível, que você possa, mesmo que de maneira teórica, que exista uma representação de S em termos de x e y, certo? Então, que esse mapeamento seja bionívoco, no sentido de que, dado um ponto qualquer dentro do elemento físico, então, dadas as coordenadas físicas do ponto, você tem uma única coordenada intrínseca nesse domínio padrão. E vice-versa. Dado uma coordenada aqui, existe apenas um ponto correspondente ali. As condições para que isso ocorra são associadas à forma, ao posicionamento desses nós no domínio físico aqui. Então, por exemplo, se você resolve pegar esse nó 5 aqui, então você tem esses nós, digamos, aqui, esses aqui, e você, por exemplo, pega esse nó 2 e coloca ele fisicamente aqui. Então, o elemento vai fazer um laço ali, onde vai ter sobreposição de uma parte sobre a outra, né? Então, esse tipo de coisa vai gerar um mapeamento que não vai ser bionívoco. Então, não haveria inversão. Então, é claro que você vai fazer malhas, elementos finitos, em que isso não ocorra. Um programa comercial robusto, um algoritmo robusto de fazer malha, vai justamente evitar isso e, depois de gerada a malha, ainda vai fazer verificações finais para certificar que a forma de cada elemento seja admissível. Então, você não quer, por exemplo, no elemento triangular que tenha dois nós um em cima do outro, porque aí você teria uma área nula e você também perderia, e teria vários tipos de consequências indesejáveis, que nós vamos ver algumas delas a seguir. Além de ter a área nula, você perderia essa biunivocidade aqui e tudo. Então, vamos continuar naquele procedimento, na situação padrão, de que haja o mapeamento inverso. Então, se a gente considera isso, se nós consideramos isso, vamos pegar aqui uma representação simbólica desse mapeamento inverso. Tá? Vamos considerar que fosse conhecida explicitamente essas relações. Então, se usa a regra da cadeia, quer dizer, você deseja a derivada de psi em x, né? É isso que você deseja, para cada uma das funções nodais i. Então, explicitamente, elas estão escritas aqui em termos de S e T. Porém, se você considera que existe esse mapeamento aqui, você possui essas funções S em termos de x e y. Então, é possível fazer derivada de psi em S, derivada de S em x, depois psi em t, derivada de t em x. E a mesma coisa para as derivadas em y. Tá? Então, isso aqui pode ser organizado matricialmente, como tudo que se faz aqui. Você enxerga as coisas de uma outra maneira quando elas são colocadas matricialmente. Então, se a gente tem isso aqui, esse lado esquerdo, são exatamente as componentes do vetor gradiente de psi, em duas dimensões. Eu coloquei aqui essa notação simbólica. Vamos ver, aumentar um pouco aqui. Essa notação simbólica aqui, psi com esse índicezinho x, para indicar que o gradiente dessa função está sendo feito em relação às coordenadas físicas. Nós vamos ter aqui essa matriz constituída. Vai ser essa matriz inversa da matriz jacobiana, J-1. E aqui nós temos os termos do vetor gradiente de psi, só que em relação às coordenadas intrínsecas S. Agora, o que acontece? O que acontece é que
a gente tem explicitamente esse mapeamento, x em termos de ST. Então, fica fácil obter o gradiente de x em relação a ST, gradiente de y também. Então, aliás, desculpe, onde é que nós estamos? Então, o gradiente das funções psi em S e T são fáceis de ser obtidos, porque essas funções estão explicitamente determinadas. Então, esse vetor aqui, ele é obtido explicitamente. Geralmente, você vai ter uma subrotina, que vai ter as expressões de psi, para cada nó do elemento de 6 nós vai ter as 6 expressões de psi, e também já vai ter as 6 expressões de psi em relação a S e também as de psi em relação a T para cada um dos nós do elemento. Essas funções estão numa rotina. Então, normalmente, o argumento da rotina, a entrada, vai ser a coordenada ST. E a saída vai ser os valores numéricos, tanto de psi quanto dessas duas derivadas aqui. Bom, então, de forma simbólica, vai se ter isso, que esse gradiente em x é igual a esse j menos 1 vezes o gradiente em S. Então, a questão é que, para encontrar essas componentes, a princípio, a gente teria que ter uma expressão explícita do mapeamento, do inverso do mapeamento. Mas lembra que nós não temos, e nem pretendemos ter. Então, isso vai ser obtido de maneira indireta. Tá? Então, nós vamos recomeçar a dedução agora, de certa maneira, tomando o mapeamento direto, quer dizer, x em termos de ST. E vamos fazer agora o gradiente da derivada de psi em S e em T, algo similar a isso. Derivada de psi em S vai ser o quê? Derivada de psi em x, aliás, derivada de psi em x vezes derivada de x em S, mais psi em y vezes y em S. Então, isso termina definindo essa matriz. Esse vetor aqui é o gradiente de psi em x, esse de psi em S. Você nota que são os mesmos gradientes que tem aqui, só que em ordem invertida. Esse está aqui e esse está aqui, à esquerda. E essa matriz que tem no meio? Bom, se a gente considera que o mapeamento é biunívoco, se tem como provar que essa matriz ela é invertível, certo? E essa matriz a inversa, ela é única, a matriz. Se a matriz é não singular, só existe uma inversa, certo? Então, automaticamente se sabe que essa matriz aqui é inversa daquela, ou vice-versa, essa é inversa dessa aqui. Agora, qual a diferença? É que essa você consegue obter explicitamente, porque você tem esse mapeamento explícito. Para você derivar x em S, basta você derivar cada psi em S e fazer essa soma aqui, multiplicando pelos valores nodais do elemento. Então, com isso aqui, derivando esse psi aqui em S, você vai ter a derivada de x em S. Certo? Então, aquela operação que se fez antes, de achar as derivadas em ST de todas as funções do elemento, nodais, vai lhe produzir não só esse vetor aqui, mas também você pode usar aqui para encontrar isso. Quer dizer, não sei se precisa eu colocar explicitamente aqui, mas vamos colocar aqui a derivada de x em S vai ser a derivada de psi em S. Correto?
Alguém tem alguma dúvida nisso, na correspondência que tem? Então, o que acontece? Depois que a gente vai ter uma rotina que vai fazer isso aqui, vai capturar os valores nodais, as coordenadas nodais, vai fazer esse produto, a soma, e vai sair esse valor aqui, e vai calcular cada um dos valores dessa matriz jacobiana. E, é claro, simplesmente você chama uma outra rotina que inverte isso e automaticamente é aquilo. Mesmo que você não tenha calculado isso aqui diretamente, mas você terá o valor numérico daquilo numa certa coordenada ST, que é o suficiente. Inclusive aqui, essas matrizinhas 2×2, se consegue fazer a inversa explicitamente, usando aquela regra de Cramer, né? Então, dado isso, dado numericamente os valores disso, a inversa vai ser isso aqui. E aqui é o determinante dessa matriz aí. E aí vocês têm um quadro resumo do procedimento de cálculo. O fato é que quando você termina de obter todas essas funções aqui, aliás, onde é que nós estamos? Primeiro você observou, né? Você calcula através dessa expressão matriz jacobiana e em seguida a inversa. Aí você leva de volta para lá, para essa relação aqui. Então você conhece isso aqui você calcula, e o produto vai lhe dar exatamente o que interessa, que é o gradiente das funções nas coordenadas físicas. Bom, isso aqui é exatamente o que você precisa para calcular, para colocar nas posições corretas da matriz de deformação B. Então aí você compõe a matriz B. E tendo B, se obtém o integrando da matriz de rigidez, que é isso aqui. Como fazer a integração é uma outra coisa, e vai ter uma outra técnica que nós vamos ver provavelmente nas aulas seguintes. Mas, antes da gente continuar, nós vamos ver uma coisa. Agora, você tem esse integrando. Vamos pegar ali de trás a expressão da matriz de rigidez. Ela é assim. Né? Então, esse elemento diferencial de área, ele pode ser reescrito, digamos, usando o mapeamento, para fazer a integração no domínio padrão. Então, de fato, não se faz nunca, em elementos finitos, integrações no elemento físico. Por quê? O elemento físico ele tem um formato muito irregular. Quer dizer, cada elemento tem o seu formato. Então, seria quase inviável você trabalhar diretamente no elemento físico. Então, as coisas são feitas, o processo de integração também é feito no domínio padrão. Por quê? Ele é sempre o mesmo, né? Ele é um triângulo retângulo de lados 1 e 1. Certo? Então, apenas que nós temos que tomar cuidado de fazer a relação correta entre um elemento diferencial nesse domínio e um elemento diferencial naquele, de forma que eles correspondam à mesma porção, digamos assim, a mesma porção de material. Uma maneira de vocês enxergarem isso é como vocês viram em Fundamentos de Mecânica dos Sólidos, quando se trata de deformações finitas, em que você tem, digamos, uma configuração indeformada e depois tem uma configuração deformada. Existe um tensor gradiente de deformação daqui para cá, ou de lá para cá. Né? Então, você lembra que se você tem um elemento, digamos, de área aqui, aquela porção de material vai ter um outro formato ali, e vice-versa. Tá? E a relação entre eles é essa relação aqui. Inclusive, esse jacobiano aqui, ele tem as mesmas características do tensor gradiente de deformação F. A diferença é que o F relaciona duas geometrias
em que, de fato, uma se deforma na outra. Correto? Num tempo inicial, num tempo de referência e num tempo atual. Correto? Aqui, a gente não está tratando realmente de uma deformação que acontece daqui para lá, e sim de uma correspondência de mapeamento. Então, de qualquer forma, se você considera um elemento retangular aqui, em que os elementos diferenciais são paralelos, aliás, aqui, são paralelos aos eixos cartesianos físicos, quer dizer, um retângulo aqui, a correspondência com um retângulo aqui, então aqui ds, dt, também vai ser um retângulo, né? Então, esse retângulo não terá a mesma área que aquele. A relação entre elas vai ser exatamente o determinante da matriz jacobiana. De tal maneira que essa integral aqui vai ser feita não no domínio físico, mas no domínio padrão. Então, você vai ter aqui o determinante jacobiano, e como isso aqui é um triângulo sempre igual, né? Quer dizer, você consegue integrar o t, então, digamos, o t vai de 0 a 1, como aqui, e para cada t, digamos, um t intermediário aqui, você vai integrar o s de 0 até essa reta aqui, cuja coordenada é 1 menos t, que é a equação dessa reta. Então, se integra nesse domínio aqui, esse integrando. Vamos dar uma olhada. Uma situação, por exemplo, em que você tenha o integrando aqui, vamos dizer que seja uma constante unitária. Então, aí você teria essa situação. Se você vai integrar uma constante no elemento físico, qual o resultado você espera? Que resulte na área do elemento, né? Do elemento físico. A gente pode fazer isso através do mapeamento. Então, nós vamos ter que essa área, que você já sabe que é a área do elemento, vai ser a integral sobre isso aqui, da função constante, vezes o determinante. Caso você tenha o elemento triangular linear como esse que está aqui, lados retos, aliás, lados retos como esse, então, as funções de mapeamento são lineares, e se sabe, vocês podem demonstrar isso, que a matriz jacobiana e também o seu determinante são constantes dentro do elemento. Então, se esse determinante jacobiano é constante para esse tipo de elemento, você pode colocá-lo fora das integrais, e aí fica a integral sobre o domínio, o elemento padrão, cujo resultado é quanto? A área disso aqui é 1 vezes 1 sobre 2, então é meio. A área desse domínio padrão é sempre meio. De tal maneira que, então, se encontra que a área física é metade do determinante do jacobiano, se o elemento for triangular linear. Então, existem essas relações que muitas vezes são úteis de se saber. Tá? É por isso que, por exemplo, eu estava comentando, se você tiver uma malha com algum gerador muito mal feito, em que apareça 2 nós na mesma posição, vai dar uma área nula. Aí o que significa? Área nula, determinante jacobiano nulo. Se determinante é nulo, então ele não pode ser invertido, essa matriz. Então essas coisas todas que foram feitas aqui se tornariam inviáveis. Quer dizer, a rotina que vai tratar disso aqui, ela trancaria. Aí teria que aparecer uma mensagem lá. Olha, determinante jacobiano nulo no elemento número tal. Aí você que vai olhar essa mensagem vai ter que olhar a malha e descobrir o porquê que está dando 0. Isso não é tão raro assim, ainda mais em programas que você mesmo está fazendo, que está depurando e etc. Né? Então, antes de continuar, deixa eu fazer um comentário. Por que existe essa expressão mapeamento? Vocês já viram isso antes? Já tem uma ideia por que se chama isso de mapeamento? Esse tipo de correspondência? Ninguém nunca viu isso?
Isso aqui tem 500 anos, 800 anos, 1000 anos, talvez, não sei, talvez mais, né? Desde que, bom, na verdade, os gregos antigos, já antes, 400 antes de Cristo, os gregos sabiam que a Terra era redonda, por incrível que pareça. É engraçado até ter que lembrar isso hoje em dia, né? Parece que o assunto voltou à discussão, né? A Terra voltou a ser plana para muita gente, mas lá por, se não me falha a memória, ali por 400 antes de Cristo, tinha um filósofo grego chamado Erastótenes, que ele não só, bom, era conhecimento comum que a Terra era redonda, e ele desenvolveu um procedimento para medir o diâmetro da Terra, aliás, não o diâmetro, o perímetro, né? Curiosamente, ele chegou ao valor de 40 mil quilômetros. Se você parar para pensar que o diâmetro da Terra no Equador é 40.070 quilômetros, você vê como a coisa foi bem feita, né? Essa é a seção cultura inútil, cultura geral, né? Mas, como eu disse, voltou a ser um assunto importantíssimo no dia de hoje, né? Então, mas voltando a isso, com, digamos, esse conhecimento de que a Terra é redonda, você começou a ter dificuldades em fazer mapas. Você fazer um mapa de uma fazenda, tanto faz que a Terra seja redonda ou plana, que dá na mesma, né? Mas se você tem uma superfície que é esférica e você quer representar uma parte grande dessa superfície no papel, no plano, então, bom, primeiramente, não tem jeito de fazer isso aí de maneira exata, né? Não tem como você representar um pedaço de circunferência numa reta. Sempre alguma coisa vai sair distorcida. Você já deve ter visto isso aí em um curso de ensino médio, né? Então, por isso que vocês têm aquelas projeções de MacArthur, projeções de diversos tipos. Então, qual é aquela dificuldade? Como é que você faz a correspondência entre um ponto que está, digamos, na superfície da esfera e um ponto que está no papel do plano? Aí você pega dois pontos que estão ao longo de um arco na esfera. Onde é que você vai colocar esses dois pontos no plano? Se você pegar... então, não tem jeito de ser feito exatamente. Você pode tentar vários truques que existem, né? Você pode pegar a distância ao longo do arco, esticar esse arco e colocar no papel, no plano. Só que você vai terminar distorcendo várias regiões daquilo lá. Certo? É por isso que vocês pegam o mapa, por exemplo, mais famoso que tem, o mapa mundi, né? Vocês já viram aqueles mapas mundi, que são geralmente vendidos através dos Estados Unidos, em que a Groenlândia é maior do que o Brasil, é quase o tamanho da América Latina inteira. Então, quem olha aquele mapa nunca imagina que a Groenlândia é do tamanho do Goiás, talvez. Só olhando no globo, né? Porque foi esticado. Tudo que está perto dos polos ficaram esticados. Tá? Então, o que tem por trás disso? O mapeamento. Isto é, a técnica de fazer mapa, de converter uma geometria em outra, em que haja pelo menos, por muita distorção que existe, em que haja pelo menos uma correspondência bionívoca entre um ponto num e um ponto no outro. Certo? Então, é por isso que existe essa expressão aqui. Mas você veja que existe uma distorção, né? Houve como se fosse o quê? Uma deformação entre isso e isso. Por exemplo, podemos imaginar que esse lado aqui foi esticado até ficar com esse comprimento maior do que esses dois aqui. Tá certo? Então, de certa maneira, é como se existisse um tensor gradiente de deformação envolvido aqui. Mas então, voltando aqui. Nós já chegamos nesse ponto. De forma geral, então, a integração é feita no domínio padrão. O processo de integração nós vamos ver ainda nas próximas aulas.
Vamos ver aqui um pouco de detalhamento disso, usando ainda aquele elemento triangular padrão, o triangular linear, né? Recapitulando lá de trás, as três funções de forma lineares, em coordenadas R, S, T, coordenadas de triângulo, isto é, aquelas funções que satisfazem aquelas propriedades que se deseja, isto é, cada uma delas é unitária no nó correspondente e nula nos demais nós. A soma das três funções é igual a 1 em qualquer ponto do elemento. Então, a partir daí, nós podemos calcular aquelas matrizes que nós acabamos de ver aqui nesse quadro, né? Aqui atrás. A diferença, na prática, é o seguinte, é que a gente não calcula isso aqui vetor nó por nó. Não calcula um vetor para cada nó. Nós calculamos numa rotina que calcula já esses vetores para todos os nós e põe numa matriz, em que cada coluna é um nó do elemento. Tá certo? Então, dessa maneira, a gente vai ter isso aqui, essa matriz com o gradiente do primeiro nó, do segundo e do terceiro. A partir daqui, os valores numéricos estão aqui. Com isso, e utilizando isso aqui, na verdade, o que nós vamos usar? Essa coisa que eu coloquei aqui. Isso. Não é? Nós vamos agora calcular as componentes da matriz jacobiana. Então, é simplesmente usar essas colunas aqui, que já estão pré-calculadas, nesse somatório, e o que vai dar exatamente isso aqui, já que a situação é muito simples. Então, nós colocamos isso aqui e vamos encontrar essa expressão para a matriz jacobiana. E é fácil, então, de obter a inversa. Fica claro aqui que todos os termos aqui são constantes no elemento. Como era de se esperar, porque as funções são muito simples, são lineares. Então, a inversa explícita está aqui. Nem sempre, geralmente a gente não vai ter isso de maneira explícita, nós vamos ter uma rotina para inverter isso, porque em casos tridimensionais, por exemplo, você vai ter, a matriz vai ser 3×3. Então, e aqui está uma forma explícita também do determinante, que também é uma constante. E já vimos que é igual a 2 vezes a área. Próxima etapa, calcular explicitamente os gradientes das funções nodais em x e y. O que nós tínhamos visto a dedução antes, é a inversa vezes essa matriz. Essa matriz aqui é essa, aliás. É aquilo que a gente calculou aqui em cima. Essa aqui. As derivadas em S e T. Que estão aqui. Então, fazendo o produto, nós encontramos as expressões para o gradiente em x e y. Está aqui em relação a x. Aliás, gradiente de ψ1, de ψ2 e de ψ3. Bom, tendo isso, nós vamos lá e buscar a expressão, que tem que estar numa outra subrotina, já previamente programado, que vai capturar para a posição 1 a derivada de ψ1 em x. Na posição 2,2, a derivada de ψ1 em y. E assim vai se colocando as pecinhas nos seus devidos lugares. É simplesmente a rotina de calcular isso aqui vai receber essa matriz e vai colocar os termos dela nas posições já previstas aqui. Tá certo? Que, de uma maneira compacta, eu coloquei dessa maneira aqui, como é comum, às vezes, em elementos bastante simples, né? Você colocar em termos dessas diferenças
esses Y e J é a diferença entre o Y do nó I com o Y do nó J. Então, isso aqui seria Y2 menos Y3, etc. E aí você teria a matriz B do elemento. Vamos ver um exemplo. Lembra que nós tínhamos visto esse mesmo exemplo já? Lembra do exemplo que era para o estado plano de deformações, em que essa barra, isso aqui era como se fosse um corpo longo ao longo aqui da transversal ao papel aqui. Isso aqui é só a seção transversal do corpo, correto? Então, isso aqui para o estado do plano de deformações é de se supor que o corpo seja longo na direção perpendicular. Nós já tínhamos visto isso. Então, ele estava engastado aqui e havia um carregamento distribuído, uniforme, aqui na direção X ao longo desse lado. Então, era como se fosse uma barra tracionada, só que uma barra bastante espessa, com condições de estado do plano de deformações, quer dizer, impedindo deformações nas direções na direção Z. Tá? Então, todas as deformações contidas no plano XY. Nós tínhamos resolvido esse exemplo, não sei se vocês lembram, nós achamos a matriz de rigidez, achamos as coisas, só que nós tínhamos construído as funções de interpolação e de forma artesanalmente para o elemento 1. Nós tínhamos, em termos de coordenadas físicas, em termos de x e y. Não sei se vocês lembram. Nós tínhamos construído ali, dito que, olha, a função psi1 de x e y eu não lembro, 2 menos x, alguma coisa que satisfizesse aquelas condições que a gente deseja para as três funções lineares. Aquilo que eu tinha dito que era um processo artesanal que seria impossível de ser automatizado num programa. Então, agora que nós vamos resolver de novo isso aqui, achar novamente a matriz de rigidez desse elemento, porém usando as funções, essas funções com mapeamento, funções de forma em termos de coordenadas intrínsecas. Então vamos considerar aqui o elemento 1. Aqui está o elemento físico e aqui o elemento padrão. Nós 1, 2 e 3. Nós intrínsecos 1, 2 e 3, que corresponde a esses nós aqui, 1, 2 e 3. Lembrando que os nós globais, a numeração global desses nós, nós tínhamos colocado como 1, 4 e 3. Tá certo? Então, a partir disso, a gente tem as coordenadas nodais, são essas. Coordenada do nó 1, coordenada física 0, 0, coordenada do nó 2 e do nó intrínseco 3. Nós já calculamos ali em cima a expressão da matriz jacobiana, em termos de diferenças dessas coordenadas nodais, o que vai dar isso aqui, para esse elemento 1. E também tínhamos ali a expressão já para o determinante jacobiano. O determinante, obviamente, vai ser 2. E a gente já sabia que esse determinante era para ser 2 vezes a área. O que dá para deduzir aqui que a área desse elemento aqui deve ser igual a 1. Bom, e dá para ver que é 1 mesmo, né? 2 vezes 1, 2, e 2 vai dar 1. Então, que bom que o processo aqui acertou na área. Né? Continuando. Agora, aquela matriz do gradiente das funções de interpolação em x e y. Nós já tínhamos aqui tudo, né? A matriz jacobiana já está dada aqui. Essa outra matriz de gradientes já estava calculada aqui. O produto vai dar exatamente isso,
que são os gradientes das 3 funções nodais. Com isso aqui, a gente constrói a matriz de deformação. Obviamente, de novo, constante no elemento. Se você olhar lá atrás no exemplo 1, você vai ver que é a mesmíssima matriz que a gente já tinha encontrado antes, quando a gente tinha partido das funções de forma escritas em x e y. Tá? A diferença é que todo esse processo que eu coloquei aqui, claramente ele é automatizável. Correto? Tudo isso aqui é automatizável, feito em 2 ou 3 subrotinas, chamadas em sequência. Então, agora o processo de achar a rigidez do elemento 1. Bom, o que acontece é que, como B é constante, nós estamos considerando aqui, se a gente considerar o material uniforme dentro do elemento, nós podemos colocar esse integrando e mais esse determinante aqui para fora da integral. Então, ficou isso aqui, vezes a integral sobre a área do elemento padrão, que a gente sabe que é meio. Lembra que esse determinante aí, nós tínhamos obtido aqui em cima, o determinante era 2. Então, cancela, termina que a matriz desse elemento vai ser dada de uma maneira bem simples, tá? Não tem nem trabalho de fazer a integração realmente. Isso aqui era só um exemplozinho mais simples que tem de se fazer. Eu acho que não existe nenhum elemento mais simples que esse. Só aquele de condução de calor, porque lá só tem 1 grau de liberdade, né, que é a temperatura. E aqui são 2, o IV. Mas no resto é a coisa mais simples que existe. Em todos os outros casos vão ser mais complicadinhos. Vamos generalizar um pouco. Vamos começar agora a generalizar as coisas. Vamos voltar vamos considerar famílias de elementos. Elementos, a maioria das coisas são geradas usando funções unidirecionais. Tá? Então, isso está associado aos elementos unidirecionais, tipo barra, vigas retas, ou mesmo curvilinas mapeadas, tudo. Então, a gente, numa situação unidimensional, a gente começa definindo o domínio padrão. Da mesma forma como para elementos triangulares no plano, o domínio padrão é desse formato, em 1D, o domínio padrão vai ser um segmento de reta na linha dos números reais. Tipicamente, vai ser um domínio de comprimento 2, em que a coordenada intrínseca R ela varia de -1 a 1, a mais 1. Então, o domínio padrão tem comprimento 2, de -1 a mais 1. Correto? Então, aí se define os chamados polinômios lagrangianos. Bom, aqui eu tenho explicitamente graus 1, 2 e 3. Nesse domínio padrão aqui, em relação a essa coordenada intrínseca aqui. Então, se você tem, nesse domínio padrão, se você quer representar polinômios lagrangianos que satisfazem as condições que nós desejamos para funções de forma, quer dizer, eu quero, bom, se são polinômios lagrangianos de grau 1, eu vou ter 2 funções lineares, uma associada a uma certa coordenada e outra associada a outra coordenada, dentro desse domínio padrão. Então, quando se faz isso em elemento, você considera que esse segmento aqui corresponde a um elemento finito que tem 2 nós. Um nó nessa coordenada e outro nó naquela coordenada ali. Nós 1 e 2. Tá? Então, você vai ter essa função linear
associada ao nó 1 e essa ao nó 2, que satisfazem aquelas propriedades que se deseja. Quer dizer, essa função ela é unitária no nó 1, isto é, quando r igual a menos 1, isso aqui vai dar 1. Quando r for igual a mais 1, quer dizer, no outro nó, essa função L1 é 0. E vice-versa com a função do nó 2. Tá? Essas duas funções são similares àquelas que nós já vimos lá em elementos de barra. Correto? Agora, algo melhor. Uma família de polinômios lagrangianos de grau 2, associados a 3 nós nesse domínio padrão. Nós que sejam igualmente espaçados. Nó 1, 2 e 3. Sendo que o nó 2 é exatamente na origem, aqui no centro. Então, nesse domínio, cada uma dessas 3 funções será quadrática. E cada uma delas satisfaz aquelas duas propriedades que se deseja. Primeiro, é a propriedade delta de Kronecker, né? Li na coordenada RJ igual a delta de J. E a outra é que a soma dessas 3 funções é igual a 1 em qualquer coordenada desse domínio. E existe polinômios lagrangianos unidimensionais de qualquer grau que você queira. Aqui eu apenas ilustrei com grau 3, que aí vão necessitar 4 nós igualmente espaçados. Tá? E cada função dessas, claro, é cúbica. Essa coisa de ser os nós igualmente espaçados é requerido, geralmente, no domínio padrão. Mas não quer dizer que os nós tenham que ser igualmente espaçados no domínio físico, quando a gente usar essas funções para fazer mapeamento. Então, pode haver uma deformação no mapeamento. Aqui, eu ainda trouxe alguma coisa mais geral, para que vocês consigam gerar esses polinômios para qualquer grau que vocês desejem. Porque essa coisa de polinômio lagrangiano, isso aqui surgiu também no século XIX. São polinômios, polinômios lagrangianos é uma família de polinômios. Né? Assim como existem outras famílias de polinômios disponíveis que têm certas propriedades. Então, de qualquer forma, como eu disse, todos eles vão satisfazer essa propriedade delta de Kronecker e essa propriedade de partição da unidade. Agora, se você quer gerar para um grau arbitrário P, funções que têm aquele comportamento, a maneira de gerar é isso aqui. Tá? Então, se você vai querer uma família de grau P, você vai gerar P mais 1 funções associadas a P mais 1 nós uniformemente distribuídos no domínio padrão. Cada nó desse vai ter uma coordenada intrínseca RS. S de 1 a P mais 1, que é o número de nós do elemento. Então, aí você vai ter o iésimo polinômio, esse iésimo polinômio de grau P, ele é obtido dessa maneira aqui, de forma automática. Você tem um quociente 2 produtórios, onde no numerador você tem R menos a coordenada nodal do nó 1 vezes R menos R2 até o último nó, só que excluindo o próprio RI. E no denominador você tem um outro produtório que são diferenças de coordenadas nodais intrínsecas em relação ao RI. Então é RI menos R1, RI menos R2, etc., excetuando quando I é igual a S, que daria 0 aqui. De qualquer forma, esse quociente ele é bastante inteligente. Isso aí ele vai produzir
inclusive, por exemplo, essas aqui foram produzidas assim. Você pode observar que tem aqui, já dá para você ver, embora não seja tão claro, né? Mas isso aqui é a parte do numerador. O denominador virou esse 16, menos 16 nonos aqui. Tá? Porque esses aqui são valores fixos das coordenadas nodais intrínsecas. Tá? Então, aqui um exemplo de como é que ficaria a coisa para a segunda função, quer dizer, a função do segundo nó, cúbica. Ficaria dessa maneira aqui. Onde isso aqui é um número que seria, na verdade, o quê? Seria esse valor aqui, né? Esse 16 sobre 27. Isso aqui é mais um conhecimento geral para vocês. De forma geral, uma vez que você tem essas funções de um certo grau, você vai fazer o mapeamento da maneira de sempre, em uma dimensão. Coordenada física x é igual a essa combinação linear aqui das funções lagrangianas daquele grau que você escolheu, somando aqui todos os nossos elementos. Isso aqui tem importância, gente, não apenas em elementos unidimensionais, mas nós vamos ver que isso vai ser usado para gerar funções em elementos planos e elementos sólidos também. Mas vamos voltar aqui ainda algumas coisas curiosas que vocês podem encontrar na literatura. Então é importante que vocês tenham essa noção. Ainda voltando a elementos triangulares lineares. Mas vamos fazer uma pausa aqui. Existe alguns detalhes que surgem aqui. Imagine no domínio físico, não parece triângulo, mas a gente termina chamando de triângulo, né? 3 segmentos que não são retos, são curvos, e a gente considera o mapeamento no domínio padrão. Os nós intrínsecos aqui e aqui, as coordenadas físicas nodais, e vamos considerar um ponto arbitrário dentro do elemento físico, coordenadas físicas x e y. Existe uma interpretação que ajuda muito a gente pensar para entender essas coordenadas de triângulo R, S, T. É bastante interessante. Você considera que nesse domínio padrão, então vai ter o ponto correspondente, a coordenada correspondente intrínseca aqui, tá? Coordenada ST. Esse ponto aqui intrínseco, ele gera 3 triângulos, né, com os nós. Então você tem, por exemplo, esse oposto aqui ao nó 1, você tem esse triângulo formado pelo ponto P, o nó 2 e o 3. E esse triângulo tem uma área A1, Azinho 1. Oposto ao nó 2, você tem uma área Azinho 2, formada pelo ponto P, nós 3 e 1. E também vai ter essa outra área A3 aqui. Essas linhas retas aqui, por exemplo, entre o nó 2 e o P, aqui será uma curva, né? Por causa da deformação, da distorção que existe no mapeamento. De qualquer forma, você vai ter oposto aqui ao nó físico 1, um tipo de triângulo formado entre o ponto P, o nó 2 e o nó 3, entre essas curvas. E essa aqui vai ser uma área A1. Tá? Então, essa coordenada intrínseca, coordenada de triângulo R, ela é a relação entre essa área Azinho 1 e essa área do triângulo, do elemento completo padrão. E também a relação entre essa área aqui no domínio físico e essa área completa do elemento físico.
Tá? Então, sempre essas coordenadas de triângulo, elas são iguais à relação entre a área do triângulo oposto ao nó, por exemplo, o S é correspondente ao nó 2, né? Então, é sempre a área oposta ao nó 2, dividido pela área total. E, da mesma forma, o T corresponde ao nó 3, então, essa área 3 dividida pela área total. Tá? Então, essa interpretação aqui é a que permite que se faça, de uma maneira bastante direta, na verdade, o mapeamento inverso, por exemplo, em que essa é uma situação em que é possível se obter explicitamente o mapeamento inverso. Então, só para lembrar, no caso de elementos de lados retos, tá? Veja, se o elemento é de lado reto, mesmo que ele seja de um grau, você pode, num elemento de lados retos, definir funções de graus maiores do que grau 1. Você pode definir a família de função quadrática, cúbica, você pode ter 6 nós, 10 nós aqui, etc., mesmo se os lados sejam retos. Então, se esses nós intermediários estiverem, isso é uma outra demonstração que se faz. Se os nós intermediários, se o lado é reto e os nós intermediários estiverem igualmente espaçados nas suas posições naturais, então se prova que o mapeamento termina se revertendo ao mapeamento linear, como se o elemento tivesse apenas 3 nós. Isso, o mapeamento da geometria. É claro que para fazer a interpolação dos deslocamentos, você vai usar a base completa. Se você tiver quadrático, vai usar as funções quadráticas com todos os 6 nós. Mas o mapeamento da geometria basta as 3 funções lineares. Tá? Então, ele vai terminar, qualquer que seja o grau do elemento, desde que os lados sejam retos e os nós intermediários estejam nas posições naturais, você vai trabalhar com as 3 funções lineares e o mapeamento vai ser apenas isso. Tá? Vamos ver aqui o mapeamento inverso. Bom, quer dizer, buscar isso aqui, expressões de S em termos de X e Y. Como que a gente faz? Nós usamos... existe em álgebra, você já deve ter visto, o produto vetorial, que produz a área do elemento, a área definida pelos 2 vetores. Né? E esse produto vetorial pode ser obtido pelo determinante de uma matriz construída dessa forma. Então, você vê, aqui você tem a coordenada do nó 1, 2 e 3, quando você tem uma situação dessa, anti-horário. Anti-horário em relação ao eixo normal Z que sai do papel. Isso aqui tem uma ordem, né? Você lembra que o sinal do determinante troca se você trocar uma linha pela outra. Então, se você começar a fazer a numeração desses nós aqui, por exemplo, 1, 2 e 3, horário, as coisas vão dar... Aí vai ter um sinal negativo aqui. Tá? Bom, então, dessa maneira, você tem a área completa e agora você pode identificar, da mesma maneira, a área A1, a área A2 e a área A3. Por quê? Porque você também tem um outro triângulo aqui. A área 1 vai ser o determinante formado pelo ponto P, 2 e 3. Ponto P, 2 e 3. A área 2, que é o oposto aqui ao nó 2, é essa área aqui, vai ser entre o ponto 1, P e 3. 1, ponto P, ponto 3. Poderíamos ter feito qualquer sequência também que fosse anti-horário, né? Por exemplo, poderíamos ter feito uma permuta par. Se eu permutar 2 vezes isso aqui, então se eu tivesse começado com o P, depois eu iria para o 3, depois para o 1. Né? P,
3 e 1. Quer dizer, se eu jogar essa primeira linha lá no final, eu estarei fazendo duas permutações, eu volto a ter o sinal positivo. E a mesma coisa para a área 3, que é essa a área desse triângulo aqui. Então, eu tenho as três áreas nesse formato. Então, aí se busca a definição da coordenada de triângulo R, que era o quê? A1 sobre A. Mas quem é o A1? A1 é meio desse determinante, que é essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui dividido por 2A é igual ao R. O que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o que eu estou buscando. O R em termos de x e y. Aqui está o y, aqui está o x, e aqui está o y. Correto? Explicitamente. Perceberam isso? Isso é um truque antigo. No tempo em que se usava muito elemento triangular linear, e porque não se tinha outra coisa para usar por causa do tamanho dos computadores. Eu já expliquei isso, né? Hoje eu coloquei aqui apenas para servir para vocês, porque vocês ainda vão escutar esse nome, coordenada de triângulo. Então não custa nada saber por que é coordenada de triângulo, né? Por causa dessas coisas aqui. Certo? Essa figura, ela apenas mostra as posições coordenadas intrínsecas dos nós no elemento quadrático. Essas três coordenadas são o que? R, S, T, né? R, S, T. Sempre R mais S mais T vai ter que ser 1. Né? Então, você tem isso aí. Essa aqui é na posição 1/3. Vamos ver alguma coisa, elementos triangulares de alta ordem. As funções. Nós já tínhamos... nós tínhamos colocado as funções quadráticas unidimensionais, funções lagrangianas. Aqui nós temos as funções quadráticas em triângulo, em termos de R e ST. É claro que o R e ST não é independente, você sempre pode explicitar um em termos dos outros. Tá? Então, você pode escrever isso aqui em termos de ST, como a gente faz normalmente. Até porque a matriz jacobiana tem que ter só 2 dimensões, não 3. Nesse caso, já que o problema é plano. E, ainda para repetir pela enésima vez, isso aqui essa família aqui satisfaz, de fato, você pode verificar que satisfaz, propriedades delta de crônica e a partição da unidade. Tá? Você vê que as coisas, digamos, essas coordenadas R, J, SJ e TJ são exatamente esses números que estão aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, isso, nessa coordenada aqui, colocar essas coordenadas aqui, vai dar 0, e assim por diante. Mas se eu colocar essa coordenada 1, 0, 0 aqui, aí sim, vai dar 1, da maneira como se deseja. Aqui tem uma visualização, para vocês verem como é que são cada uma dessas funções. Cada uma delas é quadrática. Quadrática no sentido seguinte, o que significa quadrático? Nós vamos ver um pouquinho melhor daqui a pouco. Quadrático em funções de triângulo significa que a soma dos expoentes dos monômios, em cada monômio é igual no máximo igual a 2. Então você veja aqui, olha, S elevado a 1, T elevado a 1. Então, 1 mais 1, 2, quer dizer, isso aqui é considerado como um monômio de grau 2. Aqui o monômio de grau 2, etc. Aqui também grau 2 e assim por diante. Tá? Então, cada uma dessas funções aqui, ela é grau 2. Essa aqui, por exemplo, você pode ver que ela é, ao longo dessa direção aqui, essa direção aqui é o quê?
é uma direção... Observe, isso aqui é uma coisa curiosa. É bom de vocês verem, fazer uma interpretação aqui. Por exemplo, vamos voltar nessa figura aqui, olha só. R é basicamente essa área aqui, dividida pela área total, né? Se eu traçar uma reta passando por P, paralela a esse lado, o que acontece com os pontos dessa reta? Todos os pontos dessa reta terão a mesma coordenada R. Por quê? Vocês lembram que o triângulo, a área dele, a área desse triângulo aqui, é uma das bases vezes a altura. Mas a altura é medida perpendicularmente àquela base. Então, a altura vai ser a mesma, qualquer que seja o lugar desse ponto P, desde que esteja na mesma distância daquela base. Percebe? Se esse ponto P correr paralelo a esse lado, a altura vai ser a mesma. Então, a coordenada R vai ser a mesma. Entenderam isso? Qualquer paralela aqui a esse lado vai ter, qualquer linha paralela aqui assim, vai ter a mesma coordenada T. Qualquer linha paralela a esse lado vai ter a mesma coordenada S. São as linhas de coordenada constante. Então, você veja que, se aqui está o nó 1, essa linha aqui é uma linha de... uma linha dessa aqui é paralela àquele lado, então vai ter o R constante. Então, se o R é constante, psi1 não varia. Então, isso aqui, de fato, é uma constante. Essa função aqui, essas linhas aqui são linhas de psi1 constante. Tá? Nesse caso aqui da função psi4, ao longo de uma linha dessa, a variação da função é linear. Mas ao longo dessa direção aqui, a função varia quadrático. Então ela tem, às vezes, essas características particulares, né? E aqui tem, para facilitar vocês, consulta e programação, tem essa família das 10 funções cúbicas. Tá? Na verdade, se vocês precisarem, eu já tenho isso aqui programado dentro de uma rotina, não só as funções, mas as derivadas também. Tá? Bom, vamos ver uma outra coisa, que é importante para vocês saberem o conhecimento geral de vocês, chamado triângulo de Pascal. De novo, é uma coisa lá do século XIX. Já existia esse triângulo de Pascal há muito tempo, porque sempre existiu o estudo sobre polinômios e monômios, né? E propriedades que eles têm, porque sempre eles foram importantes para construir aquelas bases de funções, por exemplo, série de Taylor, série de Fourier, sempre teve que ter série de funções de algum tipo. Então, é normal que você vê que essas funções elas são construídas como soma de monômios. R ao cubo, R vezes S ao quadrado, etc. A diversidade desses monômios é que vai dar o poder da base, da capacidade de aproximação que essa base tem. A falta de um monômio pode gerar alguns efeitos indesejáveis nos resultados que você vai obter em elementos finitos com aquela formulação. Às vezes, um monômio extra vai dar uma melhoria. Tá? Então, é importante, quando se constrói essas bases, porque saber exatamente o que elas contêm. Então, basicamente, essas bases de elementos triangulares, elas tentam ser completas no seu grau. Então, significa, se eu quero fazer uma base de grau 2, eu quero, de grau 2, num triângulo, eu vou ter um elemento triangular de 6 nós. Então, o ideal era que eu tivesse 6 monômios. Não só, veja só, não apenas eu ter 6 funções, mas que essas funções contenham 6 monômios.
que são coisas distintas. Então, no triângulo, as coisas coincidem perfeitamente, tá? Então, você vai ter 6 monômios, que são esses 6 aqui, olha. Esses, exatamente, que você obtém cortando. Você pode ver que isso aqui é um triângulo, né? Que vai crescendo para cá. Eu trunquei ele aqui, né, nesse ponto, mas ele cresce para lá. Aqui você tem 1, R, R2, R3, R4, R5, 6, etc. Não tem limite. Aqui um S, S2, S3, etc. E aqui dentro tem as combinações do mesmo grau. Cada linha dessa aqui tem o mesmo grau. Então, isso aqui é quadrático, isso aqui é grau 2, isso aqui é grau 2, isso aqui é grau 2. Mas a base que você constrói, você quer que tenha também, que seja completa, que tenha todos os grau 1 e também todos os graus, no caso o grau 0, que é o 1. Então, você passa a trabalhar com esses 6 monômios aqui. Aí você vai ter uma base de grau 2, e com isso aqui você vai construir 6 funções nodais. Essas 6 funções nodais são combinações desses 6 monômios. Por que se usa não diretamente os 6 monômios, e sim as 6 funções nodais? Por causa daquilo que a gente explicou antes, lá ainda desde o começo lá do problema de barras. Se eu fizesse uma combinação linear desses 6 monômios, os coeficientes não teriam nenhum significado físico óbvio. Já se a gente faz combinações deles, obtém 6 funções de forma, que são essas aqui, aí sim elas desfrutam dessas propriedades maravilhosas aqui. Os coeficientes passam a ter o significado de valor nodal do deslocamento naquele ponto, etc. Porém, os 6 monômios estão aqui. A capacidade deles aproximativas estão lá. Tá? A base cúbica, para ser completa, para ter todos os monômios de grau 3 e também os menores, 2, 1 e 0, são 10 monômios e coincide que geram 10 funções que correspondem a 10 nós. São 9 nós em torno, né, do elemento, 9 nós aqui, mais um no centro. Tá? Você pode olhar que esse nó do centro, ele é 0 em toda a borda. Esse aqui é o que se chama uma bolha. Essa função psi10, ela é 0 em toda a borda. Ela é uma bolha que vale 1 ali no nó central, e vale 0. Por que é tão fácil saber que vale 0? Porque ao longo de uma borda dessa, sempre uma das 3 coordenadas intrínsecas é 0. Então, por exemplo, aqui está o nó 1. Lembra, o que é a coordenada intrínseca R do nó 1? É essa área que está oposta ao nó 1, né? Essa área que fica acima, através do ponto P do nó 1, né? Essa área aqui. Mas se esse P está em cima dessa linha, essa área aqui é 0. Então, R igual a 0 aqui. T igual a 0 aqui e S igual a 0 aqui. Então, em qualquer borda que você esteja, uma das 3 coordenadas é 0. Significa que, em qualquer borda que você esteja, isso aqui vai dar 0. Então, essa função psi10 é uma bolha. Tá? Bom, com isso já vimos diversos aspectos de funções para elementos triangulares, de qualquer ordem. Tá? Vamos agora começar a ver elementos lagrangianos quadriláteros, certo? Você vê, nós temos o elemento, que nem tem nessa figura, né? O quadrilátero bilinear, chamado bilinear, nós vamos ver por que chama isso, são 4 nós, que o mapeamento, o elemento intrínseco, na verdade, todos os elementos quadriláteros, não importa qual seja o grau, qualquer que seja o grau, bilinear, biquadrático, bicúbico ou qualquer outro, o domínio padrão sempre vai ser esse mesmo domínio padrão aqui, que é um quadrado de lados 2 por 2.
no domínio de coordenadas RS. Então, aqui estão as coordenadas 1, 1, menos 1, menos 1, etc., dos 4 nós no domínio padrão. Correto? Então, as funções, agora, bilineares, são essas 4 funções aqui. Não precisa dizer, repetir, que elas satisfazem aquelas propriedades desejáveis. Para facilitar a vida de vocês, também tem aqui já explícito as 9 funções biquadráticas. De novo, essa função ψ9 aqui é a função do nó central e ela também é uma bolha. Ela vale como deveria ser, né? Ela vale 1 aqui e vale 0 em todo esse contorno do elemento. Agora, isso aqui geralmente a gente tem isso pré-programado dentro de uma rotina, não só a expressão das funções, mas também das suas derivadas em RS. Então, o argumento de entrada é a coordenada RS, e a rotina produz os valores numéricos disso aqui, das derivadas, naquele ponto do elemento. Porém, vocês precisam saber que existe um procedimento, isso aqui não surgiu assim do espaço, né? Isso aqui tem um procedimento para gerar essas funções. O que é muito bom saber esse procedimento, porque você consegue, sem fazer grande esforço, gerar. Isso aqui talvez pudesse ser achado artesanalmente, examinando, né? Mas lembra que essas funções são obtidas sempre no domínio padrão. Ou você tem 4 nós aqui, ou tem 9 nós, ou tem, aqui no caso são 16 nós. Tá? Mas existe uma maneira automatizada de obter as funções. Vamos tentar dar uma olhada aqui. O procedimento é o seguinte, é baseado no que se chama de produto tensorial entre as funções unidirecionais. Então, a coisa é o seguinte, deixa eu pegar ali atrás a expressão da função lagrangiana unidimensional. Lembra que foi a primeira coisa que nós fizemos hoje? Essas funções aqui, por exemplo, grau 1 e grau 2. Vamos dizer, as funções unidimensionais são essas. Vamos dizer que a gente queira produzir essas funções bilineares aqui. Qual o truque que você percebe, a maneira? É o seguinte. Imagina que você pega essa função unidimensional em R e expande ela como uma constante na direção S. Ela vai virar o quê? Vai virar uma rampa, né? Aqui está R e F, domínio padrão. Então, isso aqui é a função L1 de R. É uma rampa que vai valer 1 ao longo desse lado aqui, 0 ao longo desse, e desce aqui linearmente, desse jeito. Agora, vamos dizer que você pega essa mesma função, só que escrevendo em S. Então, é uma função que vai variar naquela direção lá. E vamos dizer que você expande ela de maneira constante ao longo de R. Então, a função L1 de S vai ser isso aqui, essa rampa, que vale 1 nesse lado, desce até 0 linearmente. Agora, o que acontece se você fizer o produto dessas duas funções? Você vai obter exatamente isso. O que é o produto dessas duas funções? Isso aqui. A função bidimensional, chamada função bilinear. É uma função que satisfaz o quê? Ela é unitária exatamente no nó 1 e é nula nos demais nós. Perceberam? Então, isso aqui não foi assim, construído artesanalmente por tentativa. Ele é construído automaticamente. Essas 4 funções aqui são construídas fazendo produtos dessas duas funções aqui em RS. Se eu quiser, por exemplo, obter
a função psi2, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a função L2 de R, que é uma coisa que é 1 aqui e 0 ali, por essa L1 de S. Aí eu vou obter uma função que é 1 aqui e 0 no resto, que será essa função aqui. L1 de... Aliás, L2 de R vezes L1 de S. Isso aí se faz, por exemplo, esse diagrama aqui é para você construir as funções biquadráticas, as 9 funções biquadráticas. Então, por exemplo, a função psi4 vai ser exatamente o produto de L... Bom, se eu quero agora biquadrática, eu vou ter que trabalhar com essas 3 funções unidimensionais quadráticas, né? Então, eu vou fazer produto tensorial dessas 3 aqui em R e essas 3 em S, que são isso aqui. As 3 em R, as 3 em S. Aí eu teria essas 9 funções aqui, que são aquelas que eu coloquei ali em cima. Essas 9 aqui. Certo? Bom, e aí tem a explicação do porquê que essas famílias, essas funções são chamadas de bilinear e de biquadrático, né? Vamos voltar aqui, por exemplo. Você vê que ela é linear em R, linear em S. Cada uma delas. Linear em R, linear em S. Essa outra aqui, se você pegar e separar, por exemplo, aqui, ó, vou transferir esse S para cá. Então, isso aqui é uma função quadrática em R, quadrática em S. E todas elas são assim. Elas são, digamos, independentes em RS. O que gera isso? O que gera é aquilo que eu tinha comentado, acho que na aula passada. Essa função aqui, se você andar paralelo a R, para um S constante, você vai andar numa reta. Se você andar para lá, você vai andar numa reta. Mas se você andar diagonal, em qualquer diagonal, aí sim vai ser uma curva. A função é quadrática. Então, ela não é... Vamos ver os monômios contidos. Nas funções bilineares, você tem esses 4 monômios aqui. Então, você vê que você tem monômios que são lineares, mas também tem um monômio extra. Por quê? Porque o elemento tem 4 nós e 4 funções. Porém, existem apenas 3 monômios lineares. Percebe? Então, para conseguir montar as 4 funções, você precisa de mais monômio. Aí você pega o próximo. E esse próximo não é linear. Ele já é um grau a mais, ele já é grau 2. As funções biquadráticos, lagrangiano, tem os 3 monômios lineares, os 3 monômios quadráticos, tem os 3 monômios cúbicos e ainda tem um único monômio de grau 4. Isso dá para ver, de novo, naquele triângulo de Pascal, de monômios. Você lembra que, no caso dos triângulos, a gente fazia o corte horizontalmente, né? Assim. Então, por exemplo, eu passava uma reta aqui e tudo que ficasse para cima era os monômios de grau 1 ou menos. Se eu cortasse aqui, eu tenho os monômios de grau 2 ou menos, né, para cima. Isso gerava a base das funções do triângulo quadrático. No caso do quadrilátero, não há um empate entre o número de monômios de um certo grau e o número de nós do elemento. Então, acontece isso. Se você quer o bilinear, você vai ter 4 monômios. Então, esses 4 monômios são escolhidos em V, assim. Esses 4 aqui. Então, aqui, o P igual a 1 vai incluir esses 3 e mais aquele lá. Ou ao contrário, esses 3 aqui, que são grau 1, e mais esse aqui, que é grau 2. O elemento biquadrático vai incluir tudo que está aqui acima, que são esses 3, 6, 9 monômios, porque o elemento tem 9 nós. Então, existe uma outra família
que ficou muito famosa durante muito tempo, ainda está em todos os programas comerciais, que é chamada família de elementos serendipity, que ele é biquadrático, mas só tem 8 nós. Ele não tem um nó central. Então, ele não tem esse monômio aqui. Ele tem os 8 que estão em volta aqui, exceto esse. Então, ele tem puramente monômios cúbicos nele. Grau 3, grau 2, grau 1, 0. Tá? Então, assim dá para você ter uma visualização. Para que é bom você saber que existe esse triângulo de Pascal? Se você vai construir uma outra formulação, você vai tentar manter uma simetria aqui. Você não vai querer, por exemplo, inventar uma função em que, digamos assim, tenha desses 9 aqui, fique faltando esse R aqui. Inclusive, alguns desses aqui são proibidos de faltar. Esses 3 lineares aqui, nenhuma base pode faltar. Tá? Os 2 monômios lineares e a constante, obrigatoriamente, tem que estar. Nós vamos ver um pouquinho depois isso, mas o fato é que, se não tiver isso aí, na hora que você derivar, para você encontrar a deformação, você nunca vai conseguir encontrar uma deformação constante. Ou você nunca vai conseguir representar um deslocamento do corpo rígido no elemento, se faltar isso aqui. Os outros podem faltar. Por exemplo, pode faltar o R2. Só que aí você vai ter um elemento que não terá simetria na resposta. Ele será um elemento com resposta falsamente anisotrópica. Tá? Então, você não quer, às vezes, coisas muito exóticas, a menos que você tenha um motivo claro para fazer aquilo. Bom, gente, nós vamos suspender aqui, certo?